Voltando, que minha cachorra é maravilhosa, eu tive que dividir a aula em duas por conta que ela tem que tomar conta do vizinho. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui, por exemplo, se você pegar o celular, a gente já tem essas informações, ó, a imagenzinha de celular. Então, supondo que a gente tenha aberto isso, a gente vai ver hoje parcialmente nublado, temperatura atual 31, máxima de 33, porque olha que beleza. Aí você tem quarta-feira, que hoje seria quarta-feira, só que não. Quinta-feira vai ter essa variação de temperatura. E agora você tem parcialmente nublado, que é isso aqui, ó. Quando tem tempestade, você tem os ícones. Todos esses trequinhos aqui são chamados de ícones. Só um momento que minha cachorra vai latir de novo. E aí você sabe quando tá parcialmente nublado, ensolarado, tempestade. Aí às vezes tem uns íconezinhos de vento, máxima de temperatura e mínima de temperatura, umidade do ar 40%, pode ser que chova. Quando tem as umidades altas, possivelmente tem riscos de tempestades. E aqui você sabe que se você vai precisar de um casaco, um guarda-chuva, de um protetor solar, se você vai para a praia, se você não vai. Aqui são os ícones, ó, parcialmente ensolarado, parcialmente nublado, tempestade, mais riscos de tempestade. Aí vai depender dos ícones, aí tem vários ícones, cada celular, aplicativo usa uma forma. Aí, fatores climáticos que normalmente todo mundo estuda, que eu falei, os principais são temperatura, pressão atmosférica e umidade, para a gente ter a previsão do tempo. Isso a curto prazo, se for o clima, estuda a longo prazo de fatores climáticos de uma região com esses três, mais os outros que a gente estudou nas aulas anteriores. Como eu falei, latitude, maritimidade, continentalidade, massas oceânicas, massas continentais, que são as frentes que a gente vai ver daqui a pouco. Então, os fatores climáticos. Então, é isso tudo aqui. Eu falei, antecipei. Latitude, altitude, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas, relevo, vegetação, que não está aqui, mas abrange. Altera a dinâmica dos elementos atmosféricos que a gente estuda isso aqui na previsão do tempo. Como eu falei, essa tríade principal, que são os atores principais, mas a gente também tem de vez em quando uma pressão ali, um vento exercendo mais influências ali, né? Vamos abstrair eles não. Então, instrumentos que os meteorologistas, que tem um nome difícil pra caramba de falar, eu não vou falar de novo, utilizam. Eles podem trabalhar com tecnologias sofisticadas, tá faltando um DA aqui, como satélites e radares. E aí, essas tecnologias, você vai ter dados mais precisos, monitorar e coletar dados, vai mandar para computador e vai abalar aí as estruturas. E você tem estações meteorológicas com os instrumentos básicos. Termômetro, como o nome diz, temperatura do ambiente. Anemômetro, que mensura, né, a velocidade do vento. Biruta, que vai ver a direção do vento, norte, sul, leste, oeste. Pluviômetro, mede a quantidade de chuvas, mas serve também para medir a quantidade de granizo ou neve. Higrômetro, a umidade relativa do ar, que é aquela quantidade de vapor d'água que vai estar ali na atmosfera. Barômetro, vai medir a pressão atmosférica. E todos esses conhecimentos são importantes para resolver problemas e situações do dia a dia. Você consegue prever fenômenos atmosféricos que vai influenciar nas atividades humanas, por exemplo, riscos eminentes de enchente, aí a população pode se deslocar para uma área ou não. A avaliação do impacto de atividades humanas sobre a atmosfera, uma outra coisa que ajuda, a poluição do ar, a modificação da composição da atmosfera, do tempo e do clima. Você consegue tanto estudar os fenômenos naturais atmosféricos, como as possíveis causas dos problemas que os seres humanos causam pela poluição, né? Que possa ser gerada e causar uma modificação ali do clima e do tempo. Então, tudo isso é estudado na meteorologia pelos meteorologistas, que eu fiz fono para falar isso, só que é difícil. Mas, enfim, tudo isso a gente consegue ter detalhes mais apurados dessas informações sobre o tempo. E se a gente for associar outras coisas, até mesmo do clima daquela região. Então, aqui é um barômetro que vai medir a parte de mercúrio, a pressão, só para a gente conhecer. Um termômetro, um anemômetro para medir a velocidade do vento. Cadê a biruta? Deveria ter uma biruta aqui que parece um galinho. Pluviômetro, isso aqui eu não lembro para que serve.
que é para medir a quantidade de chuvas. Para fechar a aula de hoje, né, que eu tive que partir, porque minha cachorra resolveu latir pro vizinho. Frentes é quando você tem um encontro de duas massas. Quando uma massa de ar se desloca em direção à outra, ou seja, encontrou assim um match, deu match, e aí uma massa prevalece sobre a outra, né? Podem ser, então são formadas pelo movimento dos ventos, que é o ar em movimento, todo mundo estudou isso na 4ª série, mas a variação da temperatura e pressão que pode mudar essa quantidade de massas de ar, ou essas frentes podem fazer com que os ventos se movimentem mais rápido ou não, dependendo da temperatura e pressão. São 2 tipos. Quentes, em que aí você vai estudar a prevalência da massa de ar, é que vai dizer o tipo de massa que vai ser. Se prevalece a massa de ar quente, você tem uma frente quente. Isso vai provocar na temperatura. Ah, tá vindo? Quando a menina do tempo fala, ó, gente, massa de ar quente vindo, aumenta a temperatura, chuvas e ventos fracos, ou seja, vai ficar calor, vai chover pouco e vai ventar pouco. Vai estar calor pra cacete. Por isso que quando tem massa de ar quente, prepara a piscina, né? Que a gente não tá podendo ir pra praia ainda não, que tá pandemia. Mas prepara a piscina, sorvete, tudo gelado, porque o negócio vai subir, a temperatura vai ficar pouco agradável. Mas vem a massa de ar fria, prevalece essa massa de ar sobre a massa de ar quente. Diminuição de temperaturas e chuvas e ventos fortes. É bom ter equilíbrio de uma e outra, né? Porque é bom estar calor, mas sempre ter uma frente fria ali para aliviar a situação. É bom a massa de ar quente no inverno, porque ela equilibra quando está muito frio. E quando no verão ela é uma boa quando aparece a massa de ar frio, porque diminui a temperatura e faz com que chova, né? Para refrescar e a temperatura ficar mais agradável. Então, quando impera a massa de ar quente aqui, ó, sobre a massa de ar frio, você tem um ar quente subindo aqui e poucas chuvas, né? Porque você vai ter pouco vento para mexer essas nuvens aqui, e o aumento da temperatura não faz, e junto com as outras características fazem com que chova pouco. Quando você tem a frente fria, você tem a formação de várias nuvens. E aí você vai ter calma aí, rapidinho, gente, com licença. Minha cachorra tá latindo. E aí você vai ter essa formação, diminuição da temperatura e formação de chuvas e ventos mais fortes. E se você tiver variações de temperatura e pressão associada a esses ventos que formam essas frentes, elas podem causar ventos com maiores velocidades, como tufões e furacões, e tornados, que você vai ter a formação de terras firmes. Se for sobre os oceanos, vocês vão ter sobre ciclone. Desculpe, porque minha cachorra é maluca, não tive como acordar cedo para gravar aula para vocês. Então, uma boa semana de aula a todos.